Eu, mais eu e mais eu. Enquanto a fonte da felicidade está no outro, na medida em que eu conseguir me doar e servir o outro. Onde vocês podem perceber que não é tão simples tirar o pecado do ser humano. Não é tão simples tirar este egocentrismo que está dentro da gente. Quando se trata dos nossos interesses, a gente viaja o mundo inteiro para que dê certo. Quando se trata dos interesses dos outros, estou cansado, agora não dá. Estou falando besteiras, não é? Não. Então vocês vão me dizer que a gente não tem pecado? Temos. Temos. Só que isto vai destruir a nossa sede de felicidade. Não vai satisfazer o que nós precisamos. Então, com a vinda de Cristo, o que acontece? Ele se fez homem. Já outras vezes nós falamos claro. Por quê? Para que nós nos tornássemos Deus. Simples. Fala do povo de Israel, que devia apresentar Cristo ao mundo, salvar até o próprio povo de Israel, um resto. E Isaías fala: esse aqui o teu servo, tá, mas eu não te quero mais servo somente para salvar Israel. Aí eu entendi. Então isto é o servo quem é? Entenderam bem quem é? É Jesus Cristo. Então, antigamente o que eles faziam? Estava conversando com a Petra, subindo, que ofereciam os holocaustos, tinha a oferta de expiação. Então, dependendo do pecado que você cometia, então você tinha que oferecer um cabrito, tinha que oferecer isto, oferecer aquilo no templo. Então fala, holocaustos você não quis. Eu vim aqui então para eu ser o holocausto. Esse então é o grande mistério que nós descobrimos na cruz. Não é para chorar vendo Cristo na cruz, mas é para meditar a profundidade do amor que Ele teve para com a humanidade. Desculpe se eu falar bem devagar hoje, porque isto é fundamental. Aquilo lá não é compaixão, é simplesmente e somente capacidade de amor. Porque ele não foi condenado injustamente. Ele se ofereceu livremente. Ninguém me tira a vida. Eu tenho o poder de entregar a minha vida e eu tenho o poder de retomá-la. Então, livremente, quando chegou a hora, porque outras vezes tentaram de matar Cristo e nunca conseguiram fazer nada. Quando chegou a hora, ele livremente se ofereceu. Se ofereceu como vítima. Então a expiação não consiste mais nos holocaustos que fala Isaías, não consiste mais nos cabritos, não consiste mais nos animais, não consiste mais nas ofertas que às vezes a gente até faz na igreja para pagar os próprios pecados, ou às vezes
nas obras de voluntariado, que a gente pensa que vai pagar os próprios pecados. Eu lembro quanta gente fala: Frei, o senhor tem um lugar certinho lá em cima. Eu falei: por que o lugar certinho? Tantas coisas que o senhor fez para Deus, para os outros. Eu falei: não, pode ter certeza que não é isto que me garante o lugar lá no céu. Que me garante o lugar lá no céu é alguém que pagou na cruz por mim os meus pecados, não pelo que eu fiz, que diante de Deus é besteira, diante dos homens pode parecer até uma grande coisa, mas diante de Deus é besteira, porque vida se paga com vida, e vida se sara e se alimenta com vida. Então, onde entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte. E o sinal mais palpável que nós temos da consequência do pecado é a morte biológica, a morte física. Mas este é o mínimo. Porque na humanidade tem um monte de defuntos andando de carros luxuosos ou menos carros luxuosos. Tem um monte de defuntos nos botecos se embriagando. Tem um monte de defuntos roubando de colarinho branco. Tem um monte de defuntos que dentro da alma não tem absolutamente nada de vida. Nada. Porque eles lutam e vivem pela sua autodestruição. Mas nós enxergamos somente a parte exterior. E nós achamos que aquilo é uma boa vida. Aquilo é uma maravilha. Conseguir aproveitar os outros. Conseguir ganhar isso. Conseguir ganhar o resto. E mais uma vez, repito. Este grande mistério que se apresenta. Deus que se faz homem. E naquele homem batizado lá no Rio Jordão, ele não foi mais somente, ele veio de Israel, prestemos atenção, veio do povo de Israel, mas ele abriu para todas as nações, entre todas as nações que estamos aqui presentes somos nós fazemos parte da humanidade, então a redenção veio de Israel, como ele falou para a samaritana, a salvação vem dos judeus. Mas agora é o tempo que não vai se adorar mais a Deus, porque também naquela época Deus tinha fixado para adorar a Deus em Jerusalém, então no templo. E depois da morte de Cristo, não é mais no templo. Fala a comunidade que se reúne nas casas, nas igrejas. Sabe o que era a igreja? Quando eu falo igreja, o que passa na cabeça de vocês? Primeira coisa. Os tijolos da parede. É o templo, não é? Primeira coisa. Depois que se fala igreja, já a gente começa a pensar o Papa, os bispos, etc., toda a organização, não é? A gente pensa, isto é a igreja. Não. A igreja que se reúnem para que sejais santos. No templo havia os altares para os holocaustos. Nas casas não tinha mais jeito de ter o altar. Nós continuamos, lógico, a fazer o altar. Por quê? Porque a oferta, vocês não vão me excomungar, não sei lá, mas a oferta não era mais, porque o altar servia para matar os animais, queimá-los e oferecê-los a Deus. A oferta na comunidade que se reunia foi como na última ceia. Esse é o meu corpo. Os antigos, eles participavam, pensavam de ter uma comunhão. Isso também os pagãos faziam isso. Ter uma comunhão porque oferecia os animais a Deus
E uma parte, eles participavam e comiam, pensando que oferecendo a Deus aquela oferta, veja como tudo tem uma lógica, não? Oferecendo a Deus aquela oferta, eles participavam de comunhão com Deus, porque era uma oferta feita a Deus, purificada, e aquela carne era santificada. Esta era a oferta, o holocausto de comunhão que eles faziam. Os pagãos também, tanto que aos cristãos, depois as primeiras coisas que proibiram, era participar aos banquetes que o povo fazia quando oferecia todos estes animais a Deus. E na comunidade que se reunia, qual era a participação que a gente podia ter com Deus? O corpo e o sangue de Cristo. Então não precisaria mais nem o altar. Nem o altar. Porque não tem mais a vítima a ser imolada, que é Cristo. Mas ser realizar o que Ele mandou realizar. Este é o meu corpo, tomai e comei. Este é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Então o seu sacrifício na cruz foi para sempre, sem precisar renovar os sacrifícios, e é nele exatamente que nós temos a remissão e a redenção dos pecados. O que quer dizer? É nele que é vida, que a nossa vida se renova. Não precisa ir muito longe. Quando nós somos atacados por um vírus, o que os médicos mandam tomar? Antibiótico, não é? Você sabe o que será antibiótico, a palavra? Antibios. Contra a vida do vírus. Qual é o antibiótico do vírus do pecado que nos atinge? Uma força que vem do alto, que não pode vir da terra, que não pode brotar de nós. E quem trouxe Deus à terra foi aquele homem, Jesus Cristo. Eis porque Ele que tira o pecado